Olá pessoal, aula número 1 para oitavos e nonos anos, Teorema de Pitágoras. Certamente você já ouviu falar no Teorema de Pitágoras, né? Eu queria só fazer uma breve apresentação aqui, que o Teorema de Pitágoras, gente, a gente só pode usar quando o triângulo for retângulo. E tu lembras muito bem, né? É o triângulo que tem o ângulo de 90 graus. E aí eu chamei os lados do triângulo de CAB, ABC, certo? Só que cada lado deste tem um nome especial. Bom, o lado A tu vai chamar de cateto. O B também é cateto. Então esse triângulo tem dois catetos. É só nome, gente. E o maior lado, que é esse diagonal aqui, tu vai chamar de hipotenusa. Muito bem. É conhecido já de muita gente que o Teorema de Pitágoras diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Vou repetir. O quadrado da hipotenusa, no caso C, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Bom, claro que nós vamos fazer exercício. O importante é saber de onde é que saiu o Teorema de Pitágoras. Então eu vou mostrar nessa aula uma maneira e na segunda aula a outra, para vocês terem ideia. Claro que o aluno do oitavo, do nono, do ensino médio, ele só vai usar depois o teorema, tá certo? Então vamos lá. Analisando o Teorema de Pitágoras de duas maneiras diferentes. Primeiro, construindo quadrados sobre os lados do triângulo retângulo. Bom, eu tenho aqui um triângulo retângulo e o que eu quero fazer é, com cada lado do triângulo, construir um quadrado. Como assim, professor? Observe. Esse lado aqui, com esse lado aqui, eu vou fazer um quadrado. Atenção, hein? Olha lá. Certo? Esse outro lado vai dar origem a um outro quadrado. Tranquilo? E sobre a hipotenusa, eu vou usar a hipotenusa para fazer o lado do quadrado. Certo? Então eu fiz 3 quadrados. Agora eu queria convidar vocês a dar valores para esse lado aqui e para este, ok? Eu vou supor que esse lado aqui seja de 3 unidades de medida, certo? E esse lado aqui, 4 lados de medida, ok? Aí eu quero convidar vocês para calcular, gente, a área desse quadrado aqui, ó. Vamos calcular a área deste quadrado. Bom, vocês já sabem que a área de um quadrado é lado ao quadrado. É lado vezes lado. Então, é 3 vezes 3. Então, a área desse quadrado é 9, concordas? Eu vou calcular a área desse outro quadrado aqui agora. Só que esse quadrado tem lado 4. 4 por 4. Quanto equivale a área desse quadrado? 16. Surpreendentemente, a área desse quadrado que está sobre a hipotenusa vai dar a soma das duas áreas. 16 mais 9. 25. Por isso que se diz, e é tão famoso, né? Falar do Teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Olha só que interessante. Então, o quadrado que eu fiz sobre a hipotenusa tem uma área igual à soma das áreas dos outros dois catetos. O quadrado sobre a hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, esse lado aqui é 3, tá? Eu chamei de 3. Esse chamei de 4. Se eu quiser saber quanto equivale a hipotenusa, é só lembrar. Se a área é 25, que número multiplicado por ele próprio dá 25? 5. Então, essa hipotenusa estaria valendo 5 unidades de comprimento. Então, o que eu quero nessa aula é só que você perceba o seguinte.
O teorema de Pitágoras você só vai poder usar quando o triângulo for retângulo. Professor, mas eu já vi alguém fazer o uso do teorema de Pitágoras num triângulo equilátero, por exemplo, professor. Só que nós vamos ver como é que funciona, certo? O teorema de Pitágoras é só para triângulo retângulo. Então, nessa primeira aula, eu só queria mostrar para vocês que o que nós vamos fazer é usar a fórmula, certo? Mas seria interessante lembrar, né, como é que se analisou o teorema de Pitágoras. Então, o que se fez? Fez 3 quadrados, um sobre a hipotenusa e os outros 2 sobre os catetos. Então, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Eu vou colocar aqui um exemplo numérico para vocês. Então, um exemplo aqui. Calcule o valor de x. Certo? Calcule o valor de x. Aí o cara vai te dar um triângulo. Vamos supor que um triângulo fosse assim, ó. Ele vai definir esse ângulo aqui como um ângulo reto. E só enforcou o triângulo, tá, gente? E aí ele te dá esse lado aqui, ó, 6. Te dá esse lado aqui, ó, 10. E ele quer o valor do x. Bom, se tu percebeu que o triângulo é retângulo por causa do ângulo de 90, e você quer descobrir um dos lados dele, você vai usar o teorema de Pitágoras. Bom, quem é a hipotenusa? A hipotenusa é sempre o lado que está oposto ao ângulo de 90. Se tu olhar para esse desenho aqui, ó, a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90. Eu emborquei o triângulo só para ver se tu te perdias aí no desenho. Então, o 10 é a hipotenusa, que está oposto ao ângulo de 90. Então, o quadrado da hipotenusa, ou seja, a hipotenusa ao quadrado, é a soma dos quadrados dos catetos. Esse é um cateto, esse é outro. Então, aqui é 6 quadrado, x quadrado, certo? E você resolve normalmente, ó. 10 ao quadrado é 100, 6 ao quadrado é 36, ok? 36 está somando, né? Troca a operação quando vai lá para o outro lado, passa subtraindo. Então, 100 menos o 36 é igual a x ao quadrado, isso aqui dá 64. Certo? Agora, tu tem que lembrar que número que é o quadrado dá 64. Professor, eu pensei no menos 8, professor. É verdade, né? Menos 8 vezes menos 8 é 64. Só que o x não pode ser negativo, porque nós estamos trabalhando com comprimento, e não existe comprimento negativo. Então, volta a pergunta. Qual é o número, no caso positivo, qual é o número que é o quadrado da 64? É quem? É 8. Então, o nosso x é 8. Mas, o mais importante nessa aula é você ter a ideia do teorema de Pitágoras, certo? Então, quando você fala o quadrado da hipotenusa, ou a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. É isso. Na aula número 2, nós vamos ver uma outra maneira de analisar o teorema de Pitágoras. Conto com vocês.